Uma vez salvo, sempre salvo, o crente pode perder sua salvação? Essa é um debate tremendo no meio evangélico, né? Porque há uma divisão com relação a essa interpretação, porque boa parte da igreja evangélica é influenciada pelo calvinismo, né? O calvinismo tem vários pontos, a gente até no próximo Pensa e Creia pode dizer, mas o calvinismo tem 5 pontos fundamentais, e a gente pode uma hora explorar isso, mas com relação a esse tema que nós estamos refletindo hoje, se o crente pode ou não perder a salvação, um dos pontos do calvinismo sustenta que a perseverança dos santos, que se você foi salvo, que se você foi alcançado pelo Senhor, quer dizer, que se você foi escolhido, se você foi eleito, e o calvinismo trabalha muito com essa concepção da predestinação, os eleitos são predestinados à salvação, e aquele que é predestinado à salvação está eleito para sempre, está eleito eternamente, que as coisas de Deus são eternas, e se Deus te elegeu eternamente, então você está eternamente salvo. Essa é uma concepção que a igreja presbiteriana, por exemplo, sustenta, e outras igrejas de linha, a igreja reformada na Holanda, e várias igrejas sustentam, né? Essa é a convicção, vamos dizer assim, da igreja reformada, com influência, especialmente da influência calvinista. Muitos batistas acreditam assim, mas nem todos, né? Então, e é estranho, né? Quer dizer, e se o sujeito é salvo e volta para a vida no mundo, volta para o pecado, desobedece a Deus? Eu vejo hoje testemunhos, e a gente acompanhando as pessoas na televisão. Tem vários cristãos hoje, ex-cristãos, né, na televisão, defendendo o ateísmo, né? Tem um ateu famoso, ele briga, ele sustenta que Deus não existe, e debate com os cristãos, escreve livros defendendo isso, e ele era cristão. Ele diz: eu era cristão, nascido de novo. Tem um outro, Bart Ehrman, que escreve para sustentar que a Bíblia está errada, que o Novo Testamento está cheio de erros. Ele também se tornou ateu e também era cristão, teólogo, se formou e tudo mais, e depois se desviou. Nós temos vários casos de pessoas que eram cristãs e se voltaram contra o cristianismo, por incrível que pareça. Se voltaram ao ponto de combater o cristianismo, né? E a pergunta que fica: e essas pessoas são salvas, uma vez salvas, sempre salvas? Segundo a concepção calvinista, essas pessoas nunca foram salvas. E, na verdade, é isso. Na verdade, nunca tiveram uma experiência real de novo nascimento, por isso que elas deixaram dessa forma a fé. Mas não é verdade, né? Porque nós vemos que essas pessoas tiveram uma experiência. Nós temos pessoas que nós conhecemos que tiveram uma real experiência com Deus e depois largaram a fé, voltaram para o mundo, voltaram para as práticas, voltaram para o pecado. Essas pessoas são salvas eternamente? Então, primeiro, dizer que existe essa posição. Eu quero começar por essa posição, para que você entenda que existe uma posição que diz que uma vez crente, uma vez salvo, sempre salvo. E não é uma posição pequena, é uma posição grande no meio evangélico. Mas a posição pentecostal, a posição da nossa igreja, por exemplo, e de muitas outras igrejas, a Assembleia de Deus e várias outras igrejas, é no sentido que você só vai ser salvo se você preservar a sua salvação, se você perseverar até o fim, porque a Bíblia fala isso. Qual o sentido da palavra de Deus falar em nós perseverarmos? Se você perseverar, você vai ser salvo, diz a palavra muitas vezes. Se não precisa, se a perseverança é uma coisa automática, a perseverança é algo que é garantida pela própria eleição de Deus, né?
Marcos 13, verso 13, Jesus fala assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar. E o que não perseverar? Está excluído da salvação. Outro texto, em 1 Coríntios 10, 12, a palavra de Deus fala assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha só, cuide, se você está firme na tua salvação, o apóstolo Paulo está falando, cuide para que você não caia. E aí depois ele fala sobre a tentação. E em 1 Coríntios, em Hebreus, a Bíblia fala, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então o texto é muito claro aqui que eu preciso perseverar na minha salvação para ser salvo. Mas existem as duas posições. Existe uma posição que diz que se você uma vez salvo, sempre salvo. Você vai encontrar, se você fizer uma pesquisa sobre isso, você vai encontrar essa posição muito bem sustentada por muitos irmãos, por teólogos, mas nós cremos que não. Nós cremos que nós temos que nos esforçar, preservar, perseverar na obediência à palavra do Senhor, porque dessa forma nós estaremos preservando esse tesouro que nos foi dado de graça por Deus. O tesouro é dado de graça, o tesouro da salvação é graça de Deus, mas nós devemos preservar, nós não devemos desvalorizar, nós não devemos desprezar esse tesouro e voltar para o mundo, às velhas práticas, aos velhos comportamentos, porque dessa forma eu estou mostrando que eu estou desconsiderando o tesouro da salvação. Lembrando que na próxima semana, mais uma pergunta, e estaremos aqui respondendo. Se você tiver alguma dúvida em relação à salvação, em relação a ser filho de Deus, em relação a essas questões, envie sua pergunta para estarmos aqui juntos, estudando as coisas de Deus. Deus te abençoe, pense e creia.